Olá, meus futuros aprovados, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eduarda e eu vim trazer mais um conteúdo de ouro para quem estuda para concurso, para Enem, para vestibular, mas especificamente para quem se prepara para redação, para prova discursiva. E hoje eu vou fazer um formato um pouquinho diferente. Vou falar sobre 12 pontos, mas sobre 6 itens, 6 coisas que vocês devem fazer, acertos, e 6 coisas que vocês têm que parar desde já se vocês querem verdadeiramente serem aprovados. Então fica até o final do vídeo porque esse conteúdo não é um ouro, é um diamante para quem realmente quer ser aprovado. Mas antes de continuar, antes de assistir ao conteúdo, já se inscreve no meu canal, já curte esse vídeo para ele ser entregue para mais pessoas, para ajudar mais pessoas, e compartilha também com aquele seu amigo concurseiro, aquele seu amigo estudante que tem dificuldade com redação, que a gente sabe que redação é a pedra no sapato de vários estudantes. Não deixe esse conteúdo só com você, coisa boa tem que ser compartilhada. E vamos pro vídeo, porque as informações daqui serão preciosas para o seu objetivo, que é a aprovação. Erro 1. Escrever como se toda banca examinadora fosse igual. Sabe aquela pessoa que te promete uma mágica, que te promete um esqueleto, que te promete um modelo coringa, e você, às vezes, por não ter muita experiência, por ser iniciante nesse mundo dos estudos, no mundo da redação, porque eu sei que é difícil para quem não tem o conhecimento ainda, acaba acreditando que existe um modelo coringa que vai servir para todas as bancas, para todas as provas, para todos os temas. E não é bem assim, concurseiro. Cada banca traz consigo especificidades. Por exemplo, a banca Sebrasp tem uma forma de pensar e uma forma de corrigir, tem os seus critérios de correção específicos. A FCC tem a sua especificidade, é uma banca que hipervaloriza o conteúdo, que tem conceitos um pouco mais rebuscados com sociólogos, filósofos, estudiosos, que gosta mais daquela argumentação mais preciosista. Nós temos a banca FGV, que costuma ser uma banca mais objetiva, mas que também valoriza o bom uso da gramática, o bom domínio do conteúdo. Então, cada banca ela vai trazer uma especificidade, uma forma de pensar e uma forma de, principalmente, corrigir o seu texto, corrigir as suas ideias, tá? Então, não pense que um modelo, uma forma vai atender a todas as bancas e a todas as tipologias, porque por mais que seja a mesma banca, ainda existem várias tipologias diferentes que podem ser também corrigidas de maneiras diferentes. Por exemplo, a banca Sebrasp, ela tem um documento que se chama Método CESP, e é com base nesse documento que a banca faz as suas correções. Os corretores, os examinadores, eles tomam como base essa documentação para realizarem as correções das discursivas. Então, não imagine que existe um modelo só a ser seguido, tá? E, lógico, os modelos, eles ajudam as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, porém, isso vale só para quem é muito iniciante. Se você teve esse primeiro contato com o modelo, depois você precisa começar a escrever sozinho. Afinal, a banca ela não quer aquele texto engessado. Ela quer que você escreva, que você argumente, que você disserte, que você tenha uma gramática da forma como ela quer ler. E é muito importante que você se prepare para isso. Acerto 1. Ter método antes de ter uma inspiração em si. Como assim, professora? Muita gente acha que a banca ela quer textos bonitos, textos rebuscados, citações difíceis, palavras difíceis, igual a gente teve o exemplo desse candidato que fez o concurso, que fez a prova de vestibular da FUVEST e teve a sua eliminação porque usou palavras rebuscadas demais. E não, na verdade, a banca ela quer saber se você domina o método de escrever bem. Ou seja, como é que você pode até ter um bom conteúdo, você pode até ter boas citações, boas referências, bons intertextos, mas você não sabe estruturar isso. Bom, professor, eu tenho ideias, mas na hora que eu vou escrever o meu texto, as ideias parecem que fogem. Eu não sei o que eu vou colocar em cada momento do meu texto, eu não sei o que colocar numa introdução, eu não sei o que colocar num desenvolvimento, numa conclusão, mas porque você ainda não tem método, você ainda não conhece a estrutura correta da discursiva. Quando você sabe de que partes são compostas uma introdução, o que precisa ter no desenvolvimento, quais são as frases-chave, os pontos principais para você inserir no desenvolvimento, qual é o caminho que você precisa percorrer na conclusão, por exemplo, fica muito mais fácil de você colocar essas ideias nessa estrutura lógica de texto. Então, antes de você
ter essas excelentes ideias, esses excelentes argumentos, essas ótimas citações, você precisa ter método, você precisa conhecer uma estrutura boa e engessada para depois, aí sim, colocar em prática aquilo que você tanto conhece sobre a temática. Erro 2, transformar dificuldade em identidade. E veja, são coisas completamente diversas. Quando você tem uma dificuldade em algum assunto, e isso vale para qualquer assunto na sua prova, vale para objetiva, vale para discursiva, você não pode deixar que isso te defina. Caramba, eu não sou bom em redação, eu tenho dificuldade, então eu sou uma pessoa péssima em discursiva, então eu nunca vou tentar. E muitas vezes esses bloqueios, essas crenças limitantes são o que afastam você da sua aprovação, são o que afastam você de realmente compreender o assunto e colocar em prática, porque o bloqueio ele já é criado. E quando se cria esse bloqueio, fica muito mais difícil de ter uma evolução. O que vocês precisam fazer é reconhecer, não, beleza, eu posso não ser bom em discursiva agora, eu posso não escrever a melhor redação agora, porém, eu estou caminhando, eu estou estudando, fazendo a minha parte, treinando toda semana e levando o feedback da professora para que assim eu possa me tornar bom. Então, tudo bem eu não ser bom agora, afinal, segredinho, ninguém começa bom. Eu não comecei escrevendo um texto nota 10. Então você não precisa ser o melhor na escrita, você não precisa ser o melhor na redação. Você precisa identificar que já é um grande passo e buscar melhorar este problema, este óbice, tá? É um passo que a maioria dos concorrentes não faz, que é identificar o problema e principalmente ir em busca de melhorar esse problema e de realmente não tornar essa dificuldade em identidade. A sua dificuldade não define quem você é e quem você nasceu para ser, e principalmente não define os resultados que você pode alcançar no seu concurso público e na sua aprovação. Acerto 2, treinar em condições reais de prova. Como assim? É você simular o dia da sua prova, criatura. Sim, muitas vezes você estuda a prova objetiva, você estuda o tema, você até escreve ali, eu vou pegar um dia inteiro para escrever uma redação. Mas isso não é simular o dia da prova, porque no dia da prova você vai ter poucas horas para fazer uma prova objetiva e para escrever um rascunho e uma folha definitiva da sua redação. Então você precisa separar um domingo, você sempre precisa fazer simulados. O que eu vejo é muita gente fazendo simulado para prova objetiva e deixando a redação para depois. Gente, eu já apliquei simulados presenciais com prova objetiva e discursiva. E se vocês adivinharem a quantidade de pessoas que entregavam só a prova objetiva e deixavam a redação para depois, não tá no gibi. E isso aí me deixava possessa, porque a pessoa ela tá simulando o dia da prova. Ela não pode responder só objetiva e deixar discursiva, porque se ela fizesse no dia da prova, já era, meu amigo, não tem mais jeito, é eliminação. Então você precisa fazer simulados e precisa escrever a prova discursiva como se fosse no dia real da sua prova, no dia real do seu exame. E aí você precisa simular tempo, você precisa simular dificuldades, porque isso vai fazer com que você se sinta mais seguro. Então não basta só treinar, ter um dia inteiro para escrever, ou então focar no objetivo e deixar a discursiva. Não, simule o dia da sua prova discursiva também. Pega um tempo, pega o celular, cronometra, coloca ali para ver quanto tempo você está gastando, sem pesquisa de tema, sem massagem, sem nada. Você tem que pegar e simular o dia da sua prova. Candidato preparado, ele não é pego de surpresa. Então, não deixe a discursiva para depois, por favor. Erro 3, decorar textos prontos. Esse erro ele parece um pouquinho com o erro 1, mas aqui nós temos diferenças sutis, tá? Muita gente acha que você ter um texto pronto, ter argumentação pronta, isso é ter repertório. Você pode até traçar rotas argumentativas, o que é super válido. Você pode estudar por eixos temáticos, por exemplo, se o seu tema for de atualidades, você pode estudar o eixo temático de segurança pública, de saúde, educação, meio ambiente, tecnologia. Sim, você pode estudar por eixo temático, mas evite achar que existem citações coringa, que existem frases coringa e que tudo vai servir para o mesmo tema. Eu tinha um aluno que era de carreiras policiais e ele sempre citava o mesmo dispositivo da Constituição Federal em todo
tema. E aí eu comecei a perceber que isso era uma forma dele utilizar sempre o mesmo argumento, sempre a mesma citação. E eu comecei a pedir para ele diversificar. Por quê? O corretor, gente, o corretor não é besta, tá? O corretor, ele lê vários textos. O corretor, ele compreende vícios de linguagem, ele compreende quando um texto ele é engessado, quando aquilo verdadeiramente não veio das ideias do autor. Então, o corretor ele não é bobo. Assim como existem corretores que conseguem identificar textos gerados por IA. E aqui, claro que eu não estou falando de concurso público, porque não tem como você utilizar a IA lá no dia da sua prova. Inclusive, se você faz isso para treinar em casa, você está cometendo erro, tá? Então, o corretor ele percebe quando o texto tem alma, quando o texto realmente tem uma argumentação e quando o texto é somente um decoreba, é somente utilizar mais do mesmo. Então, não é você inovar, é fazer o básico bem feito. Acerto 3. Aprender a ler o tema com profundidade técnica, tá? Nós temos temas, muitas vezes, que são temas mais difíceis de serem identificados. Por exemplo, a banca FCC, ela adora utilizar temas difíceis e temas que você precisa ter um know-how mais aguçado para identificar o que ela realmente quer pedir. Então você precisa começar a ler com calma e evitar subentender certos elementos. A banca Sebrasp é uma banca que, além de colocar um tema central, também coloca itens de análise ou de abordagem nos comandos da questão. Itens que podem ser de conhecimentos específicos ou de atualidades. Então, antes de você começar a escrever a primeira palavra, tente entender o que a banca quer de você, o que ela está verdadeiramente pedindo no comando da questão. Evite suposições. Então, trace ali as palavras-chave, os verbos de cada um dos comandos, identifique ali no texto motivador para onde a banca quer te direcionar, porque aí sim você consegue entender melhor o que a banca está cobrando e começa a argumentar de maneira mais eficiente, sem suposições e sem deixar nenhuma lacuna, nenhum elemento subentendido. Erro 4. Escrever parágrafos sem função definida. O texto, ele é um conjunto de parágrafos, e parágrafos são conjuntos de frases, e frases são conjuntos de palavras. Então, nós trabalhamos em conjunto. Um texto, e aqui falando de um texto de estrutura dissertativa argumentativa, ele vai ter uma estrutura tripartida, de início, meio e fim. Tudo que começa precisa terminar. Mas, para além disso, nós teremos introdução, D1, D2 e conclusão. Então, nós teremos aqui 4 parágrafos. O primeiro parágrafo de introdução tem uma função específica, que é de apresentar o tema e contextualizar aquilo que vai ser abordado, além de trazer ali o seu posicionamento central acerca do tema central, do assunto central. Os parágrafos de desenvolvimento, eles trarão ali problemáticas, trarão um ponto de vista, citações, exemplificações, enumerações, o seu senso crítico a respeito de cada assunto. Então veja que aqui a gente não tem um texto sem motivação, um texto sem objetivo. Todo texto vai ter um objetivo específico. E a conclusão, ela serve para retomar, trazer proposta de intervenção e trazer um fechamento. Já quando a gente fala do texto expositivo, isso muda um pouquinho mais. Aqui eu estou falando das dissertações, porque a gente ainda tem estudo de caso, peça técnica, né, questões discursivas. Então nós temos várias estruturas, tipologias textuais. O texto expositivo, ele já trabalha um pouco diferente. Ele não tem a função de fazer convencimento, de apresentar senso crítico, de apresentar posicionamento, não. O texto expositivo é como se você fosse especialista em algum assunto e, a partir disso, você fosse explicar esse assunto para uma pessoa que talvez seja leiga naquele tema. Então, sim, você também terá a estrutura de início, meio e fim, introdução, um parágrafo de desenvolvimento por tópico, porque o texto expositivo ele traz a estrutura de tópicos para você responder ou analisar, e um pequeno teor conclusivo. Depois, nos próximos vídeos, eu posso falar um pouquinho sobre cada tipologia textual, sobre cada texto, tá? Então, não imagine que o seu texto ele deve ser escrito em monobloco ou um bloco só, não. Você precisa dividir em parágrafos, e esses parágrafos eles precisam ser bem divididos. Introdução e conclusão, que são partes técnicas, sempre serão breves, sempre serão menores. E parágrafos de desenvolvimento, que é aí onde está a cereja do bolo, aí é que você vai mostrar o seu conhecimento, são parágrafos que necessariamente são maiores. Então escreva com estratégia e não imagine que o seu texto ele não tem um porquê
de ser. Ele sempre terá uma estrutura específica. Acerto 4. Construir a argumentação de verdade. E aí é que entra a maior dificuldade de muitas pessoas. Porque muitas pessoas não têm argumento suficiente. E muita gente acha que argumentar é somente você opinar sobre algum assunto. E não, às vezes não funciona dessa forma, tá? Argumentar é você apresentar uma problemática, sim, apresentar um ponto de vista, muitas vezes, mas explicar o porquê daquilo. Por exemplo, se você fala que a ausência de políticas públicas é um problema para a sociedade, e mesmo que eu saiba que isso é uma verdade, o que comprova isso? Qual a consequência disso para a sociedade, para o Estado? Então você não precisa só mencionar, e muita gente perde ponto aí. Professor, eu mencionei. Sim, você mencionou, isso não é suficiente para a banca examinadora. Além de mencionar, você precisa explicar, argumentar, dizer o que você pensa e trazer dados concretos que comprovem aquilo que você pensa, que comprovem essas afirmações que você traz. E só de fazer essa diferenciação, cara, isso aí já separa muitos aprovados daqueles que ficarão só fora das vagas. Erro 5. Subestimar o peso da discursiva na sua aprovação. Tem muita gente, gente, toda vez eu falo sobre isso, né? Que se prepara muito para objetiva, que tem dificuldade com discursiva, ou às vezes tem aquele ego, né? Não, eu já sei escrever, escrevo textão ali no WhatsApp, no Facebook, e acha que tá tudo certo, mas aí esquece que cada banca tem uma forma de ser, esquece que precisa ter argumentação, que precisa ter repertório, que precisa ter dados, e se dá mal no dia da prova. Então, você não pode subestimar a etapa discursiva. Veja, a sua prova, ela não é composta só pelas questões objetivas. Se fosse assim, a banca não seria clara ao dizer que a sua prova teria redação. Então, se faz parte da sua prova ser aprovada em discursiva, por quê? Me explique, criatura, por que você ainda negligencia isso? Ah, não, tem muita dificuldade, então deixa pra lá. Ou muitas pessoas, pior ainda, né? Estudam para objetiva e aí quando tá faltando 2 semanas ou 1 semana para a prova, lembra que tem redação e aí quer treinar tudo que não treinou em meses, em 2 semanas, em 1 semana. Gente, isso, desculpe me dizer, é só enganar a si e dar dinheiro para o professor. Por quê? Você não vai aprender em 1 semana, em 2 semanas, o que você deveria ter aprendido meses atrás, ou deveria ter feito parte da sua estratégia de estudo desde o início. Então, comece a se preparar para a discursiva. E quando a discursiva é de conhecimento específico, aí tem um erro grande também. Eu só vou começar a estudar para redação e treinar quando eu já tiver com o edital na cabeça, porque como é que eu vou escrever do que eu não sei? Gente, toda discursiva envolve planejamento. Você não pode deixar para a última hora, mesmo que seja uma discursiva de conhecimento específico. Combinado? Acerto 5. Buscar correção com feedback real. E, gente, quando eu falo de correção, por favor, eu não estou falando de chat GPT, quando eu falo de feedback real de correção. Veja, nem as bancas examinadoras usam IA para corrigir os textos, porque você acha que você vai aprender com um robô te ensinando, tá? ChatGPT ou qualquer outro IA até inventa dado, até inventa citação. Imagina só você utilizar isso no dia da sua prova, achando que está abalando, mas na verdade está só fazendo o corretor rir de você. Então, busque feedback, faça correções com corretores que entendem o perfil da banca, que compreendem o que realmente a banca quer, pessoas que já trabalharam para bancas, tá? Então, eu fico muito pé da vida quando a pessoa fala, mas estou estudando, estou treinando, dando pro chat GPT ler. Gente, não façam isso, não coloquem o futuro da aprovação de vocês nas mãos de uma inteligência artificial, tá? Busquem pessoas que realmente vão trazer um bom feedback para você, um professor, se quiser fazer comigo, né, conte comigo. Um professor que realmente vai pegar no seu pé, um professor que realmente vai te mostrar o caminho e vai falar assim, não, meu amigo, não é bem assim não, volta aqui que eu vou te ensinar o certo. E é isso que eu faço dentro dos meus pacotes de correção, é isso que eu faço nos meus cursos, na minha mentoria, é mostrar não só que você está errado, mas qual caminho é o certo, qual caminho você tem que seguir. E aí, isso que é um feedback de verdade, não uma inteligência artificial. Valorize as pessoas que, além de já terem trabalhado para bancas, estudaram anos a fio para poderem fazer esse trabalho. Acerto 6. Entender que a discursiva é uma habilidade treinável, né? Muita gente acha que escrever bem, que dominar a língua portuguesa ou dominar a argumentação é um dom, né? E na verdade não é dom.
é técnica. Tudo que você faz incansavelmente e se dispõe a ser corrigido, você vai evoluir, você vai conseguir frutos. Então entenda que você não precisa ter dom, você não precisa começar sendo bom, você só precisa começar, você só precisa aceitar que é um ponto que talvez você precise melhorar, receber feedback de humano, por favor, e evoluir na sua escrita, porque você estudar a escrita, você praticar a escrita, isso não vai te ajudar somente no dia da sua prova, somente para concurso público, mas para a vida. Quantos alunos fizeram mentoria comigo e depois da mentoria falam: nossa, professora, eu finalmente aprendi a escrever bem um e-mail, a minha chefe me elogiou porque agora eu escrevo melhor. E isso não tem preço, mas tem muito valor. E eu tenho certeza que as pessoas que aprenderam a escrever bem, a se comunicar bem, perceberam que não é talento. E que nem é tão difícil assim como parece ser, não é esse bicho de 7 cabeças. E a forma que eu tento ensinar para vocês, que se puder parecer mais fácil do que realmente é, assim eu farei. Então eu sempre tentarei ensinar de uma maneira mais simples, mais fácil possível, com palavras mais acessíveis possível. Eu não uso palavras difíceis, eu uso palavras que são entendíveis para os receptores da minha mensagem. E eu acho que isso é importante. É saber comunicar, não só em forma de texto, mas aqui, falando com vocês, de uma maneira clara e assertiva. É assim que se constrói o conhecimento. E não o conhecimento só para você usar para concurso, mas o conhecimento para a vida. Agora me conta aqui, qual desses erros ou quais desses erros você reconhece que você comete ainda hoje? Deixa aqui nos comentários para eu poder te ajudar, para eu poder te responder. E não se esquece aqui de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos concurseiros, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e possa trazer a luz para muitos que precisam. Um abraço e até o próximo vídeo.